Ahn, Olá, meu nome é Matheus Correa Borba, orientado do professor Amaury Bogo. Estarei hoje aqui apresentando o 30º Simpósio de Iniciação Científica, Erradicação de Vírus Latentes de Macieira por meio da técnica de crioterapia por vitrificação em gotas. No Brasil, a produção de maçãs representa grande importância para o setor agrícola, sendo uma das fruteiras mais produzidas. Atualmente, ocupa a 5ª posição entre os frutos produzidos nacionalmente e a 6ª fruta mais exportada. O uso de material propagativo de origem e sanidade duvidosos provocou um aumento na disseminação de espécies virais que não costumam apresentar sintomas visíveis a muitas espécies de plantas hortícolas, incluindo a macieira. As principais espécies virais que apresentam sintomas latentes e que são mais frequentes com riscos à pomicultura são a Apple Stem Peeling Virus, a Apple Stem Grooving Virus e a Apple Chlorotic Leaf Spot Virus. A única maneira para a obtenção de material sadio é pelo controle da sanidade desses materiais, e em geral são utilizados métodos biotecnológicos para monitoramento e obtenção de plantas saudáveis. Para realizar a limpeza desse material contaminado, utiliza-se principalmente os métodos de cultura de tecidos ou cultura de tecido em associação à termoterapia. Mas, recentemente, estão sendo usadas a quimioterapia e a crioterapia como alternativas para aprimorar os métodos de limpeza de vírus de maçãs. A crioterapia consiste no tratamento em tecidos vegetativos regenerantes, ou seja, meristemas, em temperaturas ultra baixas, no qual os propágulos são tratados em nitrogênio líquido a menos 196 graus. As células infectadas são eliminadas seletivamente pelo efeito de congelamento associado com o tratamento que esse meristema recebe. Sua principal característica é a praticidade em comparação com outros métodos de eliminação de vírus de plantas, bem como proporciona altas taxas de regeneração de plantas livres de espécies virais, com baixo custo operacional e agilidade e facilidade de tratamentos em grande número de amostras. O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência do método de vitrificação em gotas, baseado em protocolo de criopreservação para erradicação dos vírus ASGV e ASPV no porta-enxerto de macieira marubacaido e Malus prunifolia. Aqui demonstrando as plantas do porta-enxerto marubacaido comprovadamente infectadas, essas plantas aqui, infectadas por ASGV e ASPV, foram previamente selecionadas através de RT-PCR e então mantidas em casa de vegetação para o fornecimento de explantes para o estabelecimento de culturas in vitro. Aqui outra demonstração, o meristema apical da planta infectada por vírus ele foi retirado, né, e posto em solução tampão e feito o congelamento em nitrogênio líquido por diferentes tempos de exposição. Após isso é feito o descongelamento e eles são imersos em meio de cultura para regenerar as plantas livres em vírus, sendo assim as plantas livres de vírus prontas para serem levadas a campo. Aqui nessa outra imagem é outra demonstração. Aqui as mudas in vitro infectadas com vírus são retirados os meristemas e colocados em crioterapia. Depois elas são descongeladas, são colocadas em meio de cultura, as quais as que estão circuladas em vermelho demonstram as que sobreviveram. Depois são colocadas in vitro e as plantas teoricamente livres de vírus, elas estão prontas para ir a campo. Aqui o gráfico demonstrando o resultado dos meristemas expostos à solução vitrificante PVS2 a 22 graus, seguidos de tratamento em nitrogênio líquido, eles apresentaram as maiores taxas de sobrevivência, 75% e 65%, e a regeneração de 53% e 58%, após 20 e 40 minutos de exposição ao PVS2, respectivamente. Independente se explantes
foram tratados ou não em nitrogênio líquido, a exposição ao PVS2 em tempos superiores a 40 minutos reduziram a viabilidade dos meristemas do porta-enxerto marubacaido, como é possível ver o decréscimo na regeneração e também sobrevivência dos meristemas. Não houveram diferenças significativas nas taxas de sobrevivência entre os tempos de exposição de 20 e 60 minutos, que se mantiveram em contato com a solução PVS2. Aqui outro gráfico demonstrando o resultado dos meristemas expostos à solução vitrificante PVS2, agora em outra temperatura, a 0 graus, seguidas de tratamento em nitrogênio líquido. Eles demonstraram que, independente do tempo de exposição à solução vitrificante, as taxas de sobrevivência foram maiores do que as taxas de regeneração. Não houveram diferenças significativas nas taxas de sobrevivência entre os tempos de exposição de 20 e 60 minutos, que se mantiveram em contato com a solução vitrificante. As maiores taxas de regeneração foram encontradas nos expoentes que foram expostos a 40 e 50 minutos ao PVS2, variando de 60% e 57%, respectivamente. Tempos inferiores a 40 minutos de exposição ao PVS2, bem como superiores a 50 minutos, diminuem a taxa de regeneração. Aqui demonstrando o resultado da RT-PCR, o controle positivo, o branco, que é o B, o SP, que é o material in vitro infectado em caso de vegetação, que é de onde é retirado os meristemas, o ST, que é o meristema que passou pela vitrificação sem o tratamento de nitrogênio líquido, e os números de 1 a 20, que são as amostras que passaram pela crioterapia e vitrificação. As flechas em branco, elas demonstram a amplificação do vírus. Então, 6 amostras demonstraram a amplificação, a número 3, 10, 14, 15, 16 e 19. Uma amplificação baixa, mas porém é amplificado o vírus. Isso para SGV. Para SPV, não houve amplificação dos vírus em nenhuma das 20 amostras. A conclusão, a crioterapia por vitrificação em gotas mostrou frequência de 70% e 100% de erradicação do vírus de ASGV e ASPV, respectivamente. O SGV demonstrou ser mais difícil de ser erradicado por crioterapia em relação ao SPV. Assim, é evidente que existe uma resposta variável na erradicação das espécies virais. As viabilidades dos meristemas diminuem proporcionalmente ao incremento da exposição à solução vitrificante PVS2, e as elevadas taxas de erradicação de ASGV e ASPV demonstraram que a crioterapia por vitrificação em gotas é uma ferramenta eficaz para a produção de material vegetativo de Malus prunifolia livre de vírus. Aqui as referências utilizadas no trabalho. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento à FAPESC, ao governo de Santa Catarina, ao CNPq, ao UDESC. E é isso. Obrigado pela atenção de todos.